Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um EPStalk. Estamos voltando aqui com o nosso podcast depois de poucos dias, um recorde aqui no nosso canal. Pela primeira vez não levamos mais de um mês para lançar o próximo capítulo. E aqui quem fala é o seu bom e velho apresentador, Igor Provença. Para quem não me conhece, eu sou advogado, eu atuo com direito do trabalho, direito previdenciário e também direito criminal. No entanto, eu também tenho um hobby, que é estudar filosofia. Eu gosto tanto de estudar filosofia, tanto de falar sobre filosofia, que eu criei esse podcast só para falar sobre isso. Para estudar as grandes mentes do passado e aprender com elas. Caso você seja aí um ouvinte assíduo do EPStalk, eu espero que você esteja preparado para a segunda parte do nosso podcast sobre o Pitágoras, sobre esse grande filósofo aí que viveu em Samos, nasceu em Samos, na cidade de Samos da Grécia Antiga, e viveu em Crotona, onde ele fundou a sua escola pitagórica, né, que era uma comunidade fechada, ocultista, né, uma coisa meio maçônica assim, né, fechada para o público, com elementos esotéricos e ocultistas, e que graças a um dos seus alunos, a dois dos seus alunos, muito do que ele ensinou lá dentro veio para o público, e um dos filósofos que mais se inspiraram no pitagorismo foi o Platão, que é um outro filósofo aí que eu estudo nos outros, que eu falei bastante nos outros podcasts. Mas antes da gente começar essa segunda parte, eu quero fazer um desagravo. Eu quero fazer um pequeno desagravo aqui, porque tiveram duas coisas que eu falei no podcast passado, que depois que eu peguei para reescutar, eles não me pareceram tão certos, tão corretos. Então eu gostaria de corrigir a mim mesmo aqui neste momento. A primeira bobagem que eu falei no podcast anterior foi sobre a definição do cosmos. Eu falei que o cosmos é uma estrutura racional que ordena o universo dentro da filosofia clássica. Mas, na verdade, essa definição está mais próxima do que é o logos. O cosmos está mais para a manifestação dessa ordem, né? Essa manifestação de ordem que podemos enxergar no mundo, né? Quando a gente vê o mundo todo organizado, seguindo determinadas leis da física, leis da matemática, como falamos também, leis da natureza, tudo isso é uma manifestação do cosmos, e o cosmos é a própria manifestação de ordem do universo, enquanto que o logos é essa razão estruturante, tá? A segunda coisa que eu falei, que eu quero corrigir aqui, é que eu disse que a alma, dentro do pitagorismo e também na filosofia grega, ela é a característica mais ontológica e essencial nossa. Mas, na verdade, eu acho que a palavra característica não cai bem, porque, na verdade, nós somos a nossa alma. A nossa alma não é a nossa característica mais essencial, ela é a nossa essência. Então, o que nós somos, de fato, é a nossa alma. Nós somos a nossa alma. E enquanto que o resto é característica. E a alma é a nossa essência. O nosso uno, o nosso individual por excelência. Tá bom? Dito isso, feito essa correção de mim mesmo, vamos entrar então na segunda parte aí da nossa jornada aqui estudando Pitágoras e sua grande filosofia. Então, vamos recapitular. A gente entendeu no podcast passado que, para Pitágoras, o universo não é um caos, ele é um cosmos. Ele é uma ordem divina, bela e inteligente, escrita em linguagem matemática e perfeitamente simbolizada na sagrada Tétractis, que é aquele símbolo triangular lá que explica toda a cosmologia pitagórica aí. A conclusão disso tudo, qual que é? É que se o universo é um livro escrito em matemática e a nossa alma está presa querendo voltar para essa fonte divina, o único caminho para a libertação é aprender a ler esse livro, né? A entender essas leis matemáticas que governam a realidade. É se tornar fluente nessa, vamos colocar assim, né, linguagem sagrada de Pitágoras.
Essa aprendizagem, que é ao mesmo tempo uma disciplina intelectual rigorosa e também uma prática religiosa ou espiritual muito profunda, tinha um nome para os pitagóricos. Eles a chamavam de máteses, que é dessa palavra também, inclusive, que vem a palavra matemática, né, que eu já expliquei no podcast passado. A gente poderia traduzir máteses também simplesmente como aprendizagem ou talvez ciência, mas no universo pitagórico essa palavra carrega um peso muito maior. Vamos fazer uma coisa que os filósofos amam. Vamos investigar então a origem da palavra. Máteses vem do verbo grego mantano ou mantanô, que significa aprender, estudar. Mas a raiz dessa palavra, a raiz men, está ligada a outro verbo, menô. E menô significa permanecer, durar, ser fixo, ser estável. E essa conexão, ela não é um acidente, óbvio. Ela é a chave para entender o significado por trás dessa palavra. A mátesis não é aprender qualquer coisa, não é decorar fatos aleatórios sobre o mundo. A mátesis é a busca e a compreensão daquilo que é permanente, daquilo que é estável, eterno, imutável. Né? E que nem eu falei na aula, no podcast passado, né? Não existe ciência que melhor possui essas qualidades de ser estável, eterno, imutável, que a matemática. Que nem eu falei, 2 mais 2 será eternamente 4. Daqui 1 milhão de anos, 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Então, a matemática é essa linguagem eterna e imutável que está por trás da realidade. É a ciência dos princípios que não mudam, em contraste total com as opiniões que mudam a todo momento e com as aparências que nós temos que também mudam e nos enganam constantemente. Aí talvez você me fale assim, ok, mas por que essa obsessão toda com o que é permanente? Bom, a resposta, ela está na própria natureza da alma. Pensa comigo. Na visão pitagórica, o nosso corpo é transitório. Ele muda o tempo todo. Ele envelhece, adoece, cresce, diminui, enfim, e um dia vai deixar de existir. Ele é pura matéria, e por ser matéria, é passageiro. Tudo que é matéria, uma hora vai embora, uma hora se desfaz, muda constantemente. Mas a alma é aquilo que permanece. Né? A alma é o que está contigo do momento que você nasce para todo sempre. É o nosso verdadeiro eu. O princípio imaterial que nos dá identidade através do tempo. E se a alma ela é imaterial e permanente, é da mesma natureza do divino, ou seja, ela é eterna. E como tudo que é eterno, a alma sente uma afinidade, uma espécie de, saudade de casa, vou colocar entre aspas aqui. Ela tem um desejo natural por aquilo que é como ela. Então a alma, ela anseia pelo que é eterno, pelo que é imutável, pela verdade. Lembra que eu falei no último podcast também que muitas pessoas gostam de enganar os outros, mas ninguém gosta de ser enganado. Até hoje, pelo menos, eu nunca vi ninguém que me falasse que gosta de ser enganado. Todo mundo, lá no fundo, tá buscando a verdade. Todo mundo quer a verdade. E, em última análise, a alma anseia por Deus, né? Não existe nenhum ser que carrega consigo o eterno, o imutável e a verdade com melhor excelência do que Deus. É isso que Pitágoras dizia. Esse desejo profundo da alma de conhecer os princípios eternos é o motor, é a força que move toda a mátesis. E o corpo? Bom, o corpo com seus apetites, desejos imediatos, com sua fome, seu sono, suas paixões, ele é a força contrária, né? O corpo, ele nos impede de florescer espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, né? Quantas vezes a gente não quer estudar, aprender, conhecer, e aí dá vontade de comer, transar, cagar, sei lá, e aí você acaba deixando de lado essa busca, né? É o que acontece com todo ser humano. Então o corpo, ele é o ruído que tenta silenciar a voz da alma. É o peso que tenta manter a alma presa aqui, no mundo transitório das aparências. Então, a vida pitagórica é a escolha diária. É decidir qual voz você vai alimentar. A voz do corpo, que te prende ao que passa, ou a voz da alma, que te impulsiona na direção do que é eterno, através dessa disciplina sagrada que é a mátesis. Então tá, beleza. Estabelecemos aqui que a alma, na sua ânsia pelo que é eterno, se lança nessa jornada aí, que é a mátesis, que é também o aprendizado daquilo que é permanente, daquilo que é eterno. E aí vem, novamente, aquela pergunta de R$1 milhão. Que arte, que ciência,
que disciplina nos dá acesso a esse saber supremo e imutável. Se a gente quer conhecer a mente de Deus, qual que é o idioma que a gente precisa aprender? Para os pitagóricos, a resposta era uma só, inequívoca e absoluta: a matemática. A matemática é uma ciência divina por excelência. E por quê? Porque os seus objetos de estudo, os números, as proporções, as figuras geométricas, partilham dos mesmos atributos de Deus. Quais atributos? Quais são as características em comum? Veja, tanto a matemática quanto Deus são estáticos, são eternos, são imutáveis. Eu aposto que vocês nunca imaginariam que um dia a matemática, de uma mera matéria que você aprende na escola, se tornaria a própria linguagem da divindade, a linguagem da realidade eterna e imutável. Porque pensa bem, a verdade de que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus não depende da sua opinião, não depende da cultura, não depende do tempo ou do lugar. Ela simplesmente é. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dará 180 graus. Desenha aí 30 triângulos no caderno que vai ter sempre esse resultado. Então não existe talvez. Não existe depende numa demonstração matemática. As verdades da matemática são absolutas. E, por causa disso, a matemática era vista pelos pitagóricos como um reflexo perfeito da mente divina. Era a própria linguagem com que Deus escreveu o mundo. É como se fosse o código-fonte dos cosmos. Do cosmos. E, sendo assim, a matemática, então, ela se torna uma ponte entre o nosso intelecto humano e a própria ordem cósmica. Praticar matemática para um pitagórico não era só um exercício técnico e frio. Era um ato de contemplação religiosa. Era uma forma de meditação. Era um jeito de alinhar a sua própria mente com a estrutura do ser, com a mente de Deus. E olha, existe um fundo de verdade nisso, tá? Porque hoje, se vocês pesquisarem aí no Google, existem muitas pesquisas e estudos que mostram que o estudo da matemática floresce o nosso pensamento abstrato. Estudar matemática ajuda você a desenvolver pensamentos abstratos, a desenvolver habilidades intelectuais, ajuda você a expandir o seu imaginário, a ter pensamentos mais bem desenvolvidos, né? A ter raciocínio lógico. Então, assim, quanto mais matemática a gente estuda, mais a gente tem raciocínio lógico, mais a gente tem pensamento abstrato, mais temos habilidades intelectuais. Pode pesquisar aí no Google, tá, pessoal? Tem muito estudo que demonstra isso. Não à toa, na Academia de Platão, era uma obrigatoriedade você ser especialista em matemática ou geometria para poder aprender, para poder entrar na Academia de Platão e aprender com ele. Era um requisito mínimo para aprender filosofia. Olha que coisa. Tem que saber matemática para aprender filosofia. E a nossa palavra, a palavra matemática, nasce exatamente aqui, nesse nicho de ideias. O termo grego original era matematika. Essa palavra se referia ao conjunto de disciplinas que formavam a mátesis. Ela vem de uma outra palavrinha, que é matema, que significa aquilo que é aprendido. Então, matemática era literalmente as artes para se alcançar aquilo que deve ser aprendido. Ou seja, as disciplinas para aprender sobre os princípios eternos. E quais eram essas disciplinas? Elas formavam o famoso quadrivium, o currículo sagrado da escola pitagórica. O quadrivium, lembrem dessa palavra. E a beleza desse currículo está na sua progressão lógica. Eram 4 ciências. Primeiro, a aritmética, ou seja, o estudo do número em si mesmo, no seu estado puro, o princípio absoluto. Segundo, a geometria, que é o estudo do número no espaço, né? As formas estáticas, as figuras perfeitas. Terceiro,
A música, ou como eles chamavam, a harmonia, que é o estudo do número no tempo, as proporções em movimento, vibrações, ritmos, enfim. E quarto, a astronomia, ou seja, o estudo do número no espaço e no tempo juntos. É a ordem cósmica em grande escala, o movimento dos planetas, o que eles chamavam de sinfonia das esferas. Então, temos aqui um plano, né, um currículo, quadrivium, que é aritmética, geometria, música e astronomia. Juntas, essas 4 ciências formavam o caminho real para a sabedoria. Era a jornada completa que levava a alma passo a passo, desde o princípio mais básico dos números até a contemplação da majestosa harmonia do universo inteiro. Isso é o quadrivium. E o que acontece no final dessa jornada? Qual que é a estação final aí, né, dessa viagem? O culminar de tudo, o topo da montanha, é o que os pitagóricos chamavam de mátesis megisti, que eu falei no último podcast, inclusive. É a tal da instrução suprema, o conhecimento máximo. E isso não é mais sobre aprender teorias. Não é passar numa prova. A mátesis megisti é uma compreensão profunda. Ela é vivencial, que transforma você por dentro. Não é um mero aprender, conhecer. É um viver mesmo. É o momento em que a harmonia do cosmos, que você estudou por tanto tempo, finalmente vai ressoar dentro da sua alma. É quando você não apenas entende a unidade de todas as coisas através do número, mas você passa a sentir essa unidade. Então, a mátesis megisti é a contemplação direta de Deus, da divindade, da unidade, da mônada. Lembram da mônada que eu expliquei no último podcast? Então, é o momento olhos nos olhos com a realidade. Alcançar esse estado é o objetivo final do filósofo. É o momento em que a alma, finalmente purificada pela verdade, se liberta por completo da sua prisão carnal e se assimila ao divino. Ela, entre aspas, ela volta para casa. E essa jornada, né, incrível, essa busca pela salvação através do conhecimento, da sabedoria, ela não termina com os pitagóricos não, tá, pessoal? Na verdade, ela só está começando, porque todo esse sistema, toda essa mátesis pitagórica é a precursora direta, é a fundação de uma das ideias mais famosas e influentes de toda a história do pensamento e da filosofia, que é a teoria das formas de Platão. Porque, pensa comigo, o que é o mundo pitagórico, o que é o mundo matemático para os pitagóricos? É um reino de verdades perfeitas, eternas, imutáveis, que a gente só consegue acessar com a razão pura e não com os nossos sentidos. Você nunca vai ver o 2 andando por aí, né? Mas você sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Então agora pensa no famoso mundo das ideias, ou mundo inteligível de Platão, que eu já expliquei aqui no podcast em outros capítulos. É a mesma coisa, né? A primeira e mais rigorosa formulação do mundo perfeito de Platão é, em essência, o universo matemático de Pitágoras. Então o que Platão fez foi genial. Ele pegou o conceito pitagórico como o triângulo ideal da geometria, que é perfeito e existe fora do mundo material, e expandiu essa lógica para tudo. Então ele não falava só de triângulos, círculos e números. Ele falava também de justiça em si, de coragem em si, de beleza em si. Ou seja, de formas perfeitas e eternas para todos os grandes conceitos. Por isso que eu falei no primeiro podcast que é importante entender Pitágoras para entender Platão, né? Porque o Pitágoras ele influenciou profundamente a filosofia platônica. Então, aquela distinção fundamental que Platão faz entre o nosso mundo sensível, ou seja, o mundo daquilo que é mutável, imperfeito, né, que é uma sombra, e o mundo inteligível, que é imutável, perfeito e é a verdadeira realidade, essa distinção é um eco direto, é uma ressonância clara da divisão pitagórica entre o corpo, que está preso ao mundo sensível, e a alma. A alma que, tanto para Pitágoras quanto para Platão, usa a mesma ferramenta para subir. Ela usa a mátesis, a matemática, a razão, que são pontes para ascender do mundo imperfeito das aparências
para o reino luminoso e eterno da verdade. E assim, né, seguindo nesse trajeto aí, a semente plantada por aquele amante da sabedoria de Samos, que é o Pitágoras, floresceu no jardim da Academia de Platão. E de lá se espalhou para fecundar todo o pensamento ocidental. Então vocês se preparem, porque assim, boa parte dos grandes filósofos são influenciados por Pitágoras, não é só Platão. Aristóteles também é, Santo Agostinho também é, Tomás de Aquino também é. Então assim, vai ser bem comum nos próximos podcasts eu relembrar vocês aí da influência pitagórica. Certo? Bom, como vocês podem ver, tudo isso, absolutamente tudo isso, se assenta numa única premissa. Uma ideia metafísica extremamente audaciosa e controversa sobre o que a matemática é. Essa ideia hoje ela tem um nome que é o realismo matemático, ou como ficou mais conhecido, o platonismo matemático. E a tese central, né, a ideia mais radical do pensamento pitagórico é a seguinte: a realidade ela não é apenas descrita pela matemática. A própria estrutura da realidade é puramente matemática. Então, pensa nisso. Para eles, os números, as proporções, as figuras geométricas não são invenções da nossa mente para organizar o mundo. Não são meras ferramentas. Elas são os verdadeiros blocos de construção do universo, né? São tijolos ontológicos de tudo o que existe. As coisas físicas que a gente vê e toca são apenas manifestações, cópias, imitações desses princípios numéricos que são eternos e perfeitos. Ou seja, a matemática vem primeiro, né? E a matéria vem depois. Ela é mais real que o mundo físico. Então, essa visão, como o próprio nome platonismo matemático sugere, foi herdada e desenvolvida por Platão. A gente pode ver quase que uma linhagem direta, onde os pitagóricos diziam que as coisas imitam os números, e logo depois Platão dizia que as coisas físicas, né, participam das formas eternas. É quase a mesma ideia, só que com outras palavras, né, com outros paradigmas. Para Platão, a matemática ocupa esse lugar especial entre o nosso mundo imperfeito e o mundo supremo das formas. Ela é o modelo que Deus usou para criar o cosmos e, ao mesmo tempo, é a escada que nossa mente usa para subir até o conhecimento verdadeiro. Então, para os dois grandes filósofos aí, a conclusão é a mesma. Qual a conclusão? De que o nosso mundo só existe e só faz sentido porque existe antes dele e de forma independente uma estrutura matemática perfeita. E essa visão reinou, tá? Até que apareceu um desafiante, que foi o discípulo mais brilhante de Platão. Um cara aí que eu acho que vocês nem conhecem, um tal de Aristóteles. E aqui a história da filosofia muda um pouquinho. Aristóteles olhou para tudo isso e disse: calma lá, pessoal, calma lá. Ele não duvidava que a matemática era verdadeira e objetiva, mas ele rejeitava completamente a ideia de que ela existia num mundo separado, numa espécie de céu platônico. Para Aristóteles, a matemática é uma ciência de abstrações. Imagina, por exemplo, um geômetra, diz ele. O que o geômetra faz? Ele pega um objeto físico, sei lá, um pedaço de madeira, por exemplo, e ele abstrai. Ele ignora todas as qualidades daquela madeira, a cor, o peso, a textura, o cheiro, e foca apenas nas suas propriedades de quantidade e espaço, ou seja, o comprimento e a forma para extrair daí uma figura geométrica. Então, a triangularidade da ponta da madeira não existe flutuando num céu dos triângulos perfeitos. Ela é uma propriedade daquela madeira que a nossa mente consegue isolar e estudar. Esses atributos matemáticos não existem de forma independente dos objetos físicos. E ao fazer isso, o Aristóteles ele promove uma certa subversão, né? Ele vira a pirâmide de Platão de cabeça para baixo. Primeiro,
Ele diz que a física, né, o estudo das coisas concretas, é mais fundamental que a matemática. E segundo, e aí vem o golpe final, ele propõe que a ferramenta primária da razão, o modelo do pensamento científico, não é a matemática, é a lógica. E com isso, o grande debate filosófico foi lançado, né? A matemática é descoberta ou inventada? A realidade, na sua essência mais profunda, é uma estrutura matemática ou uma coleção de substâncias físicas? Essa briga, que começou com Pitágoras e teve seu primeiro grande round com Aristóteles, continua de uma certa maneira até os dias de hoje. Até os dias de hoje, isso é discutido. Então, de um lado, nós temos a visão pitagórico-platônica, que diz que a matemática é uma realidade descoberta, e do outro lado temos a visão de Aristóteles, que diz que a matemática é uma mera abstração que nossa mente faz do mundo físico. E o mais fascinante é que essa antiga briga de gigantes, ela antecipa e define perfeitamente os debates modernos da filosofia da matemática. Então, para a gente finalizar o podcast, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vamos trazer o espírito de Pitágoras para o século XXI e ver como que ele reagiria e criticaria as visões antirrealistas de hoje. A primeira visão que ele encontraria é o formalismo, né? O que é o formalismo nesse contexto? Na sua forma mais radical, o formalismo ele vai dizer que a matemática ela é basicamente um jogo, vamos colocar assim, um xadrez muito sofisticado onde a gente manipula símbolos sem significado, seguindo um conjunto de regras. Ou seja, a matemática não teria nenhuma ligação com a verdade ou com a realidade. É claro que um pitagórico ouvindo isso provavelmente balançaria a cabeça em desespero e sairia na porrada, né? Para ele, essa visão seria absurdamente redutora, né? Simplista demais. Ela ignora completamente a pergunta mais importante que o físico Eugene Wigner chamou de a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Ou seja, se a matemática é só um jogo que a gente inventou, por que diabos as regras desse jogo descrevem com uma precisão assustadora o movimento dos planetas, o comportamento das partículas subatômicas e a estrutura das galáxias? Por que o universo obedece às regras do nosso joguinho, entre aspas? Para um pitagórico, a resposta é bem óbvia. A matemática funciona porque ela não é uma invenção humana. Ela é uma descoberta da estrutura real do universo. Entendem? E, depois de refutarmos aí o formalismo, o segundo adversário seria o construtivismo. O construtivismo filosófico ele vai dizer que os objetos matemáticos eles não são descobertos, mas sim construídos pela mente humana. Ou seja, uma verdade matemática só existe a partir do momento em que a nossa mente consegue construir uma prova para ela. Qual que seria a crítica pitagórica aqui? Pitágoras diria que essa visão comete um erro fundamental. Ela torna a verdade subjetiva, ou seja, relativa. Ela confunde o que existe com a forma como a gente conhece o que existe. Então vamos pegar um exemplo. A verdade de que o número π é irracional ou de que existem infinitos números primos, vejam, essa verdade não passou a existir no dia em que um matemático a demonstrou pela primeira vez. Não, essa era uma verdade eterna, objetiva, que já estava lá na estrutura do cosmos. E a mente humana, através de um esforço de máteses, finalmente conseguiu descobri-la. Então, a verdade matemática transcende a nossa mente. A gente não cria verdades matemáticas, a gente encontra elas. Entendem? Então, no final das contas, é o realismo de Pitágoras e Platão que parece oferecer a explicação mais verdadeira sobre o grande mistério da aplicabilidade da matemática. As leis da física, por exemplo, elas podem ser escritas em linguagem matemática por uma razão muito simples, porque o universo, na sua estrutura mais fundamental, é matemático.
Entendeu? Tudo é matemática, o universo é matemático. E a mente humana, quando ela senta e faz matemática, ela não tá inventando um jogo, não tá criando uma ferramenta do zero. Ela tá, na verdade, fazendo algo muito mais profundo e até sagrado pro Pitágoras. Ela está decifrando o código da criação. E assim, depois de viajarmos pelo universo ordenado dos números, pela prisão do corpo e pela libertação da alma, nós finalmente voltamos ao nosso ponto de partida. Porque agora, a pergunta que ecoa com uma profundidade diferente é outra. Afinal, o que é então a filosofia? A resposta, talvez a mais pura e mais esquecida de todas, está na própria palavra de Pitágoras. Segundo a tradição, ele não apenas cunhou a palavra, não apenas criou a palavra, mas ele a viveu. Nos conta o grande orador romano Cícero que um dia perguntaram a Pitágoras qual era a sua arte, qual que era a sua profissão. E ele, num gesto de imensa humildade e precisão, ele se recusou a vestir o manto do sábio, do sófos. Ele argumentou que a posse da sabedoria, ou seja, a sofia em sua totalidade, é algo grande demais para um mortal. É algo que pertence apenas a Deus. E é aqui, na certidão de nascimento da palavra, que a gente talvez encontre a primeira e mais poderosa crítica ao nosso mundo moderno, o que ele tantas vezes chama de filosofia. Em vez de se proclamar um sábio, um especialista detentor de um saber, ele se descreveu como algo muito mais nobre. Ele diz que ele é um filósofos, ou seja, um amante da sabedoria. Percebe a diferença? A filosofia, na sua origem, não é um estado de posse, mas um ato de desejo. Não é um currículo, é uma busca. É a orientação de uma vida inteira na direção amorosa de uma verdade que, por definição, nos transcende, está além de nós, além da nossa realidade, além do que podemos sentir, enxergar e ver. Filosofar, portanto, não é ter chegado, é estar a caminho. Então, o que significa na prática viver como um amante da sabedoria no sentido pitagórico? O que é este filosofar que parece tão distante dos debates de salão e das publicações acadêmicas? É, antes de tudo, uma jornada de transformação da sua própria existência. É um caminho que podemos resumir em alguns passos. Primeiro, e talvez o mais difícil para a nossa sensibilidade moderna, que é reconhecer a nossa própria dualidade. Aceitar que nós somos um campo de batalha entre uma alma imortal de origem divina e um corpo mortal que, com os seus apetites, nos aprisiona. Sem a consciência dessa tensão, não há sequer o desejo de começar a jornada, né? Tem que ter consciência disso. Segundo, converter a sua alma para o eterno. É um ato de vontade, é uma virada de leme existencial. É desviar deliberadamente o olhar das preocupações inúteis, das opiniões passageiras, do barulho do mundo, para contemplar aquilo que é permanente, aquilo que é imutável e aquilo que é verdadeiro. E terceiro, empregar a razão e a mátesis. Ou seja, é a ferramenta para essa conversão, que não é uma fé cega ou um êxtase irracional. É a razão mesmo. É a sua aplicação mais pura. É o estudo sagrado da matemática, da geometria, da música, da astronomia, das verdades, né? Não como meras curiosidades técnicas, mas como disciplinas espirituais para aprender a ler a mente de Deus, para entender a sua criação. E quarto, alcançar enfim aí a harmonia interior. Porque quando você contempla a ordem perfeita do universo, a sua alma, a alma do filósofo, ela é reafinada. As dissonâncias barulhentas das paixões do nosso corpo são, pouco a pouco, substituídas pela consonância silenciosa das virtudes. Então, o universo interior começa a espelhar a beleza do universo exterior. E, finalmente, o objetivo último da filosofia,
a aspiração mais audaciosa que um ser humano pode ter, que é se assimilar a Deus. Então, quando você se purifica nessa verdade eterna e imutável que é Deus, a sua alma ela se liberta dessa roda de reencarnações que o Pitágoras falou e se prepara para um dia se reunir com essa unidade primordial de onde ela veio. Em resumo, pessoal, para finalizar, e talvez como um antídoto para essa nossa era, filosofar, para Pitágoras, é a suprema arte de viver. É a jornada que usa a linguagem de Deus, que usa a matemática para ler esse livro do universo. E ao fazer isso, ao reescrever a própria imagem da ordem, da beleza e da verdade divina, você se assimila a ele. Então, pessoal, aqui nós temos um lembrete muito poderoso de que a filosofia, na sua forma mais pura e original, não é um jogo de palavras ou um exercício de desconstrução. É o esforço supremo de construção. É a tentativa de que nossa breve vida seja a mais bela e harmoniosa melodia possível na grande e eterna sinfonia do ser. Ok? E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast. Esse foi a parte 2 do nosso podcast sobre Pitágoras. Eu acho que eu consegui explicar bem a filosofia dele, né? Tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre Pitágoras, sobre a vida dele, a história dele, mas o foco mesmo é entender aí a sua doutrina, né? A doutrina pitagórica. Então, se vocês gostaram desse podcast, por favor, não deixem de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, então curta também aí no Spotify, comente, compartilhe com os amigos, tá bom? Me deem aquela força que eu preciso para poder fazer mais podcasts para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui mesmo e até a próxima.